Bem-vindos ao Portal Livrocast. O fato de o ex-presidente Lula ter lido mais de 40 livros durante os 580 dias que passou na prisão é, por si só, notável, mas a história não para aí. Essa intensa atividade literária se tornou um fenômeno, sabe? Gerando interpretações, completamente opostas sobre sua natureza e propósito. E é exatamente nesse ponto que se encontra a nossa discussão de hoje. A questão central que a gente vai analisar é: a imersão do Lula na leitura durante o cárcere foi um exercício genuíno de aprofundamento intelectual e reflexão sobre o Brasil, ou foi, na verdade, uma sofisticada estratégia de imagem cuidadosamente construída para remodelar a persona pública dele? Eu vou defender a primeira perspectiva. Vou argumentar que a lista de leitura, a profundidade das obras escolhidas e, claro, as declarações do próprio ex-presidente apontam para uma jornada autêntica de transformação e engajamento sério com as complexidades do nosso país. E eu, por outro lado, vou sustentar que, embora o ato de ler seja sempre valioso, o episódio todo se assemelha mais a uma calculada construção de narrativa pública do que a uma verdadeira abertura a novas e, principalmente, divergentes perspectivas. Vamos aos fatos. A leitura de Lula na prisão representa um engajamento, eu diria, profundo com a história e com as feridas abertas do Brasil. Isso não foi um mero passatempo para preencher o vazio das horas. Foi um ato deliberado de reflexão política e, quem sabe, até de autocrítica. A principal evidência disso está na complexidade e na densidade das obras que ele enfrentou. Ele não escolheu o caminho fácil, o dos best-sellers de entretenimento. Ele encarou, por exemplo, Um Defeito de Cor, um romance monumental de quase 1000 páginas que reescreve uma parte da história do Brasil a partir da perspectiva de uma mulher negra escravizada. E não parou por aí. Encarar Grande Sertão, Veredas, na solidão de uma cela, isso não é para qualquer um. Não é só um clássico, é um desafio linguístico e filosófico sobre a natureza do bem e do mal, sobre a dúvida e o sentido da vida, usando o sertão como uma grande metáfora do Brasil. A lista de não-ficção é igualmente reveladora. Ele leu Sapiens, do Yuval Harari, uma análise da trajetória da humanidade, a trilogia Escravidão, de Laurentino Gomes, um mergulho doloroso na nossa formação, e A Elite do Atraso, de Gessé Souza, que disseca as estruturas de poder no país. O mais importante é que o próprio Lula conectou publicamente essas leituras a uma nova compreensão do Brasil. Ele afirmou que, ao ler sobre a história do ouro e da escravidão, passou a entender melhor as raízes do conservadorismo da classe média e do preconceito contra pobre. A sua declaração numa carta de que ler é um ato político e que sairia da prisão sabendo mais do que quando entrou, me parece selar a ideia de um processo consciente de aprofundamento e não de mera performance. Olha, eu abordo essa questão por um ângulo bem diferente. Ninguém aqui vai questionar o valor intrínseco da leitura. A questão não é essa. A questão é a narrativa construída em torno dela, que precisa ser analisada com um ceticismo saudável. Para mim, todo episódio parece ter um objetivo muito claro de relações públicas, de moldar uma nova imagem de estadista intelectual. A forma como isso foi divulgado não foi nada sutil. Foi por meio de uma campanha orquestrada em redes sociais com a hashtag 5 fatos literários sobre mim. Isso transforma um ato que, por natureza, é privado e introspectivo em um espetáculo público, né? E essa imagem de eleitor voraz e engajado contrasta de forma gritante com o histórico do ex-presidente, que ele mesmo admitiu no passado, chegando a dizer que sentia azia só de pegar num livro. Essa mudança radical de postura soa, no mínimo, conveniente para o momento político que ele vivia. A ação dos livros, quando a gente olha de perto, também é muito reveladora. As biografias que ele fez questão de destacar na divulgação são de figuras como Fidel Castro, Hugo Chávez e Carlos Marighella. Críticos apontaram, e com razão, que muitas dessas obras funcionam mais como uma assessoria de imprensa para os biografados do que como análises isentas. Elas raramente exploram as contradições ou os fracassos desses regimes, servem na prática para reforçar um mito, não para promover uma análise crítica.
Ou seja, parece um claro exercício de viés de confirmação, de buscar reforço para as próprias convicções ideológicas. Entendo o seu tonto sobre a performance, mas focar tanto na intenção e na forma da divulgação me parece um desvio do que é realmente importante, o resultado. O que importa é o efeito que o contato com essas obras teve. Mergulhar nos livros do Laurentino Gomes, por exemplo, o levou a articular publicamente de forma mais embasada a conexão entre o nosso passado escravocrata e as desigualdades estruturais de hoje. A publicidade em torno disso é quase inevitável para uma figura do tamanho dele. Sim, mas... Seria ingênuo esperar que um ato tão significativo, vindo de um prisioneiro político da sua estatura, passasse despercebido ou não fosse comunicado pela sua equipe. Mas isso não anula a substância do que foi lido e refletido. Mas aí é que tá, eu discuto frontalmente essa ideia de que a forma é secundária. Neste caso, a forma da divulgação não é um detalhe. Ela é central para entender o fenômeno. Ao transformar a leitura em uma campanha de marketing pessoal, o ato perde a sua aura de busca genuína por conhecimento e se torna, em grande parte, uma performance. A intenção aqui define a natureza do ato. Se o objetivo fosse puramente a reflexão, por que a necessidade de uma divulgação tão orquestrada e, mais importante, tão seletiva? Por que destacar em uma campanha pública justamente as biografias de líderes alinhados à sua visão de mundo? Isso sugere fortemente que o objetivo não era apenas ler, mas ser visto lendo e lendo obras específicas que reforçam a narrativa que ele e sua equipe desejavam projetar. Mas aí a gente cai numa armadilha. Em um ambiente de polarização e guerra de narrativas como o que vivemos, o silêncio também é uma declaração. Se a equipe dele não comunicasse o que ele estava fazendo, a narrativa dominante seria a de um homem derrotado, ocioso, definhando na prisão. Comunicar a leitura foi talvez a única forma de lutar politicamente a partir de uma cela, de mostrar que ele continuava intelectualmente ativo e se preparando. É uma ação política, sem dúvida, mas isso não significa que a reflexão por trás dela seja falsa. Uma coisa não exclui a outra. Mas essa ação política reforça justamente o meu ponto. Se a leitura é uma ferramenta na guerra de narrativas, ela deixa de ser uma busca desinteressada pela verdade e se torna um instrumento. Isso transforma a biblioteca em um arsenal, não em um santuário de reflexão. Cada livro vira uma arma a ser usada na batalha política. Isso é estratégia, não filosofia. E eu me pergunto, que evidência concreta nós temos dessa suposta transformação intelectual, além de uma ou duas frases de efeito e numa carta? Houve uma mudança real e consistente no discurso dele, que a gente possa rastrear diretamente a um livro específico? Ou ele apenas encontrou novas embalagens para velhas ideias? Eu diria que a evidência está justamente na sofisticação que o discurso dele adquiriu. Mas quero voltar a um ponto que você levantou sobre a seleção dos livros. Focar apenas nas biografias ideológicas é fazer uma leitura igualmente seletiva do que aconteceu. A lista é muito mais ampla e complexa. A inclusão de obras canônicas da literatura brasileira, como as de Guimarães Rosa ou Graciliano Ramos, e o mergulho na brutalidade da escravidão com Laurentino Gomes, não são exercícios de confirmação de viés. Pelo contrário, são confrontos com a complexidade, com a linguagem e com as dores do Brasil. Ler Grande Sertão Veredas é um desafio intelectual e estético para qualquer leitor de qualquer espectro político. Escolher se dedicar a isso na prisão me indica uma seriedade de propósito, não o contrário. Ele poderia ter optado por leituras muito mais fáceis e panfletárias para passar o tempo. A escolha por obras dessa magnitude aponta para um desejo real de compreensão mais profunda. Eu concedo que são obras complexas, mas um leitor sofisticado, especialmente um com convicções políticas tão fortes, pode usar qualquer texto para reforçar suas crenças pré-existentes. A interpretação é a chave. O Lula mesmo disse que, com esses livros, ele entendeu por que o Brasil é do jeito que é. Isso soa como alguém que finalmente encontrou as peças que faltavam para montar um quebra-cabeça cuja imagem final ele já conhecia de antemão. Ele não diz que os livros o fizeram questionar suas certezas. Ele diz que os livros confirmaram e aprofundaram suas explicações sobre o país.
Uma verdadeira abertura intelectual, uma transformação genuína, implicaria um engajamento mais sério com visões de mundo radicalmente divergentes. Onde estão na lista divulgada os grandes pensadores liberais? Onde estão os historiadores conservadores? Onde está o contraponto? A ausência de obras que desafiassem frontalmente a visão de mundo dele é o que me faz acreditar que a leitura serviu para refinar argumentos preexistentes, para dar um verniz histórico e literário a convicções antigas, e não para desafiá-las fundamentalmente. Eu não estou convencido por essa linha de raciocínio. Você está exigindo que a transformação siga um roteiro específico, um que inclua a leitura obrigatória de opositores. Mas a transformação pode vir de um mergulho mais profundo nas próprias raízes do pensamento que se defende e na história do povo que se representa. Ler a trilogia Escravidão não é sobre confirmar uma tese da esquerda, é sobre confrontar a fundação violenta e desigual da nação, um fato que transcende ideologias. Isso pode levar a uma compreensão muito mais radical e profunda dos problemas atuais do que a leitura de um tratado de economia liberal, por exemplo. Talvez a transformação não tenha sido de abandonar suas ideias, mas de aprofundá-las, de dar a elas uma base histórica e humana, que talvez antes fosse mais intuitiva do que estudada. Isso também é uma forma de transformação intelectual e muito poderosa. Mas esse aprofundamento unilateral corre o risco de virar um túnel e não uma ponte. E no final a gente precisa se lembrar de um ponto desconfortável, mas necessário, que um comentarista observou na época. Cultura não implica moralidade. A história está repleta de exemplos disso. O regime nazista foi implementado por pessoas muito cultas que apreciavam Goethe e Wagner. A leitura por si só não redime, não enobrece, nem transforma o caráter de ninguém. Ela pode ser usada para o bem ou para o mal, para a abertura ou para o entrincheiramento. No caso do Lula, todos os sinais externos, a campanha de marketing, a seleção de livros, a falta de contrapontos, o discurso de confirmação, apontam para o uso da leitura como uma ferramenta de entrincheiramento e de reconstrução de imagem, e não como um caminho para a autocrítica genuína. Olha, independentemente da motivação inicial ou da inegável estratégia de comunicação, a imersão de Lula em obras tão fundamentais sobre o Brasil durante o seu tempo na prisão representa um engajamento substantivo com a identidade e os desafios do país. A meu ver, nesse contexto, a leitura funcionou como uma potente ferramenta de análise política e aprofundamento pessoal. E os efeitos disso se manifestaram em suas declarações e discursos posteriores, que passaram a conectar de forma muito mais explícita o passado escravocrata com as desigualdades do presente. E na minha perspectiva, embora o hábito da leitura seja sempre louvável, a narrativa pública criada em torno das leituras de Lula na prisão parece servir muito mais a um propósito de reconstrução de imagem do que a uma genuína busca por diversidade de pensamento. A seleção das obras, o forte contraste com seu histórico anterior de leitor e a forma espetacular de sua divulgação apontam para um reforço de convicções e para a construção deliberada de uma persona de estadista intelectual, não para uma verdadeira e dolorosa transformação. Fica claro que a análise deste episódio revela a enorme complexidade em separar o ato pessoal do gesto político, especialmente na trajetória de uma figura pública dessa dimensão. O que parece privado pode ser intensamente político, e o que parece político pode ter raízes em uma reflexão genuinamente pessoal. Exatamente. As diferentes interpretações sobre a biblioteca de Lula no cárcere nos fornecem um material extremamente rico para explorar as interseções fascinantes e, por vezes, conflituosas entre literatura, identidade pessoal e estratégia política no Brasil contemporâneo. Agradecemos aos ouvintes do canal Portal LivroCast.